Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, estamos juntos novamente, estamos iniciando um novo estudo na Palavra de Deus, uma nova série. Nós estaremos a partir de hoje e as próximas semanas falando sobre o amor e a justiça de Deus. Nós queremos agradecer a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por este final de ano que estamos tendo, início do próximo ano durante essa semana. Louvamos a Deus por você que estuda conosco a Bíblia a cada dia, que compartilha esses estudos com outras pessoas, e a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Marlene, lá de Sobreiro, Laranja da Terra, parabenizando o sobrinho Pietro, que está completando hoje mais um ano de vida. Um abraço para o meu primo Erildo Westphal. Um alô especial para o Antônio Albuquerque de Iracemápolis, em São Paulo. Elza Fagundes é de Janauari, em Iranduba, Manaus, Amazonas. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Terezinha Passos é de São Paulo, capital. Leônidas é de Palmas, em Tocantins. Ele pede orações pelo amigo Carlos Bezerra, que está com sérios problemas de diabetes. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, a Ti nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós. Nós te agradecemos porque nos dás a oportunidade de mais uma vez iniciarmos uma nova série de estudo na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática tudo o que aprendemos na Tua Palavra, Pai. Pedimos que abençoes o Pietro, que está aniversariando, abençoes também o Carlos Bezerra na seu problema de saúde, sérias complicações de diabetes. Pedimos que abençoes o Erildo Westphal e a Marlene, o Antônio Albuquerque, a Elza Fagundes, Leonor Maia e Albino, Terezinha Passos, Leônidas Bezerra e todos os demais, Pai, que nos pedem orações. Que faças a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje, então, iniciando esta nova série. Vamos estudar sobre o amor e a justiça de Deus. Estaremos percorrendo muitos livros da Bíblia durante esse estudo. E você, se tiver oportunidade, é importante você anotar as passagens bíblicas e depois sublinhar na sua Bíblia para que possa entender o estudo que fazemos. E o mais importante de tudo é nós buscarmos a direção do Espírito Santo e colocarmos em prática o que nós aprendemos. Porque a palavra de Deus ela é para ser vivida e não somente para ser ouvida, mas viver os ensinamentos que Deus nos dá através da sua palavra. Nós sabemos que no final da última série, que foi na semana passada, nós falamos a respeito de Pedro, quando Jesus se encontrou com ele após a ressurreição. Eles estavam pescando, não conseguiram pegar nada aquela noite, e depois então de eles terem lançado a rede para o lado que Jesus havia dito que lançassem, a rede ficou cheia de peixes. E João, então, o discípulo amado, disse: é o Senhor. E Pedro se lançou na água, nadou até a praia, se encontrou com Jesus, e depois que comeram, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. E Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, estava querendo restaurar a vida de Pedro, porque Pedro estava se sentindo um fracassado, um derrotado, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Mas agora ele confirma com suas respostas que ele realmente amava e ama a Deus e ao Senhor Jesus. E então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E a mesma pergunta que Deus, através de Jesus, fez a Pedro: você me ama? Ele está fazendo para nós hoje. Você me ama? Como é que nós temos vivido a nossa vida espiritual? Demonstra que nós realmente amamos a Deus e estamos prontos a fazer a vontade dele em nossa vida? Nós encontramos em Êxodo capítulo 33, Êxodo 33, a partir do verso 15, nos diz a palavra de Deus: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos façais sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, o teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pedes, pois me agrado de você e o conheço pelo nome.
Moisés disse: então peço que me mostres a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Aqui nós encontramos Deus falando pessoalmente, diretamente com Moisés. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Ele falava com Deus face a face, mas não via a Deus. E então Deus, ele diz para Moisés, que Moisés queria ver a face de Deus. E Deus disse: olha, ninguém, Moisés, pode ver a minha face e continuar vivo. Mas eu vou mostrar toda a minha bondade a você. Eu passarei por trás de você. Entra na fenda da rocha. E assim foi. Moisés entrou na fenda da rocha e o Senhor passou por trás dele. E diz aqui a palavra de Deus que Deus cobriu Moisés com a mão dele, com a mão de Deus, até que ele tinha passado. E Moisés, ele pôde ver ali toda a bondade, a misericórdia de Deus. E Deus diz assim: olha, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Às vezes nós temos dificuldade de entender essas palavras de Jesus. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Está aqui em Êxodo 33, verso 19. Agora, como é que nós vamos entender? Será que pessoas são predestinadas a serem amadas por Deus e serem salvas, e outras são predestinadas a não ter a misericórdia de Deus e morrer? Não, não é isso que Deus está querendo dizer aqui em sua palavra. O que Deus está querendo dizer é que, como Deus Criador, Ele tem o direito, Ele tem a autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão até mesmo com aqueles que não merecem. Então era isso que Deus estava fazendo naquela ocasião, ao mostrar a misericórdia dele para o povo após a rebelião em que eles adoraram o bezerro de ouro, mesmo que não merecessem a compaixão de Deus. Vocês se lembram que Moisés, quando subiu ao monte para poder receber as tábuas da lei, Moisés passou lá 40 dias e 40 noites, e o povo embaixo esperando Moisés, e Moisés não voltava. Então o povo se rebelou. O povo procurou Arão, que era irmão de Moisés, e disse assim: olha, Moisés não vai voltar mais, vamos fazer um ídolo para que nós possamos adorar. Mas por que eles pediram que fosse feito um ídolo? Porque eles tinham essa prática lá no Egito, eles viviam no meio dessa prática. As pessoas lá adoravam ídolos de todas as espécies e eles aprenderam isso. Apesar de ter sido um povo escolhido por Deus, a convivência deles com os egípcios e a escravidão que eles sofriam fez com que a maioria do povo de Deus, escolhido por Deus, se envolvesse nas práticas idólatras, se esquecessem do Deus verdadeiro. Havia sinceros e poucos que continuavam confiando em Deus, como hoje também. Existem uma minoria que crê em Deus como Deus Criador, o Deus mantenedor de todas as coisas. A maioria das pessoas, mesmo que foram criadas em igreja, que foram instruídas na palavra de Deus, a maioria hoje está vivendo como se Deus não existisse. Estão em busca das suas próprias práticas, pensam que estão fazendo o correto. Mas isso tudo é influência do mundo em que nós estamos vivendo. A mídia, ela de um modo geral, está fazendo com que as pessoas tirem Deus da sua mente. Confiem somente naquilo que podem ver, naquilo que podem fazer. E assim como aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, assim também está acontecendo hoje com o povo de Deus, o Israel espiritual. As pessoas estão se deixando levar por influências, mas Deus, ele é misericordioso. E ele diz então: olha, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Deus, ele quis
destruir, abandonar o povo. Deus disse para Moisés que ele iria deixar o povo à sua própria sorte. Mas Moisés, ele intercedeu. Moisés, ele pede então que, se fosse para Deus abandonar o povo de Israel, que riscasse o nome dele do livro da vida. Moisés intercedendo pelo povo. Apesar do povo ser rebelde, o povo ter se afastado de Deus, e então quando eles pediram a Arão que fizessem um ídolo, o que foi que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Trouxeram as joias que eles tinham. Arão pediu que trouxessem as suas joias e eles trouxeram, e então ele fundiu aquelas joias e dali então ele esculpiu, ele fez um bezerro de ouro, e agora o povo estava ali adorando como se fosse Deus. Irmãos, como é que nós nos afastamos tão rapidamente de Deus, não é verdade? Por qualquer coisinha, por pequenas coisas que são feitas a nós. Às vezes nós estamos orando a Deus, pedindo uma bênção, a solução de um problema, e parece que Deus não está ouvindo, parece que a resposta não vem, e nós também nos rebelamos contra Deus, nós nos afastamos de Deus. Mas Deus é misericordioso, Ele continua nos amando. Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar, e Ele quer nos salvar. E é por isso que Ele disse para Moisés, que Ele iria abandonar o povo, que aquele povo não era mais merecedor dele. Mas Moisés disse: olha, Senhor, se for para fazer isso, risca meu nome do livro da vida, mas não abandone o povo. Irmãos, nós precisamos também orar por aqueles que já fizeram parte da igreja, foram membros ativos, que hoje estão vivendo num mundo de pecado, de afastamento de Deus. Orar por essas pessoas, interceder por elas, assim como Moisés intercedeu pelo povo de Israel. E Deus não abandonou, Deus continuou com eles. E Deus também não vai nos abandonar, mas nós precisamos estar intercedendo por alguém, orando por alguém. Tem você orado por alguém que você conhece, que saiu da igreja, que abandonou a fé? Quem sabe um familiar, um filho, uma filha, um esposo, a esposa, um parente, um amigo próximo, alguém da igreja que você conviveu. Temos nós intercedido, temos nós orado. Deus, Ele quer que nós continuemos buscando, orando e clamando para que o Espírito Santo faça a obra na vida dessas pessoas. Agora, sabemos que Deus, apesar de nós sermos rebeldes, sermos ingratos, Deus, Ele continua manifestando o seu amor por nós. Tem você sentido a manifestação do amor de Deus em sua vida, mesmo além das expectativas razoáveis? Tem você sentido a mão de Deus te protegendo, te guardando? Por tudo que você tem feito de errado, você tem a certeza de que Deus está aí com você? É hora de nós refletirmos e voltarmos para Deus. Não vamos continuar vivendo uma vida como se Deus não existisse, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele voltará muito em breve na pessoa de Jesus Cristo para trazer o galardão a todos aqueles que perseveraram e que se mantiveram fiéis a Deus apesar de todos os problemas que enfrentam em sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a esta nova série. Eu quero deixar para a meditação de vocês o que nós lemos em Jeremias, capítulo 31, verso 3. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que Deus nos abençoe.